Bom dia, pessoal. De novo, né? E aí, nós vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo, né? De soluções da equação de Schrödinger independente do tempo. Então, nós trouxemos hoje aqui mais um problema, um sistema onde a gente pode utilizar a equação de Schrödinger para descrever ele, né? E aí, primeiramente, o nome desse sistema é para resolver um poço quadrado finito. Na última aula, nós resolvemos um poço quadrado infinito, né? E hoje, o nosso tema vai ser poço quadrado finito. E eu trouxe aqui algumas aplicações sobre ele, né? Como é que ele pode ser utilizado em aplicações tanto experimentais quanto teóricas, né? Então, uma aplicação, por exemplo, do uso do estudo de um poço quadrado infinito pode ser uma aproximação, né? Porque quando a gente considera um elétron em um bloco de cobre, né? E aí dentro desse cobre, esse elétron ele sente um potencial constante, que a gente considera que é consideravelmente igual a zero, né? E fora do cobre ele sente um potencial, né, capaz de impedir o movimento dele fora dessa região. Uma outra aplicação é um exemplo que a gente considera o movimento de um nêutron próximo o movimento de um nêutron, né, num núcleo. E esse movimento ele pode ser aproximado para um poço de quadrado infinito, né, quando ele considera um potencial finito, aproximadamente 50 milieleitronvolts. Tá? Esses exemplos aqui eu pesquisei, na verdade, eu estava lendo o livro do Eisberg, né? E aí eles têm esses exemplos, né, abertos lá no livro, tá? Bem legal. Se vocês quiserem dar uma olhada depois. Então, em relação a essas aplicações aí, podemos falar que um poço finito, na verdade, ele é um pouco, ele é levado mais para o lado realístico dos sistemas, né? Por quê? Porque ele apresenta grandezas, tanto o potencial, né, como a largura do poço aí, né, que podemos comparar com problemas experimentais. E nesse caso aí, em geral, essas interações entre átomos e moléculas podem também ser escritos, né, na dinâmica molecular também, né, pode ser escrito através de poço quadrado finito, tá? Silvio, Senhor, você está fazendo doutorado em quê? em, em semicondutores, né, professor? E tem aplicação de poço quântico em semicondutores? Tem. Mostra algumas aí. No caso, nós estamos, por exemplo, eu estudei fio quântico, o estudo de fio quântico, né, semicondutor. Então, essa foi uma das aplicações, onde a gente pôde aplicar conceito sobre relacionado ao poço quadrado finito. Tá vendo minha tela? Bom, esses aqui são os trabalhos que eu venho realizando, pessoal, tá? Então, bom, vou mostrar algum deles para vocês, tá? Principalmente esse aqui, que é o trabalho que eu publiquei com maior fator de impacto, né? Na Science Advanced, o fator de impacto dela é 13.11. E ela é uma revista de código aberto. Então, o nome desse trabalho chama-se o seguinte, não linearidade óticas gigantes, né? Interferências de não linearidade óticas gigantes em estruturas quânticas. Essas estruturas quânticas nada mais é do que poços quânticos, né? Só que são vários poços quânticos acoplados, né? E o que o Silvio vai falar hoje é a solução da equação de Schrödinger para um poço desse separado. É como se essas barreiras aqui tivessem valores muito grandes. E aí elas estão inclinadas dessa forma porque foi aplicado um campo elétrico aqui, né? E como essas barreiras elas são estreitas, você vai ter vários estados aqui que vão decaindo entre esses poços, tá? Então, esse aqui é um exemplo de aplicação de poços quânticos
e vai falar sobre o tópico que o Silvio vai falar hoje. E aqui o poço quântico está sendo aplicado para a construção, para o modelamento de um laser chamado cascata quântica. Né? E as cascatas quânticas são postos quânticos acoplados, né, sobre a ação do campo elétrico. E aí, nesse trabalho, eu estudei as propriedades ópticas, né, desse sistema. Né? Quando você joga um laser no infravermelho, e aí esse laser interage aqui dentro, e a emissão desse laser, tanto na faixa de frequência de infravermelho, quanto na faixa de frequência terahertz. Então, é só um exemplo de aplicação de postos quânticos. Outro exemplo de aplicação, bom, esse artigo aqui foi publicado em 2019, se não me engano. 2019. Esse aqui foi publicado ano passado, né, bem recente, e aqui o que a gente faz é estudar a dinâmica, né, de pacotes de onda usando o método de split operator, né, que eu já falei, que a gente já falou sobre o método de split operator nessa disciplina, né, nesses sistemas aqui, nesses fios quânticos que a gente chama fios ramificados. Mas se você olha, por exemplo, em x igual a menos 40 aqui, ao longo de y, o que você vai ter é um poço quântico. Você vai ter um poço quântico aqui, e esse resultado aqui mostra como que a energia, os estados dentro do poço quântico, muda quando você muda a largura do poço quântico, que é esse resultado aqui. Então, o assunto que o Silvio vai falar hoje é bastante relevante, mesmo porque você ainda hoje consegue, usando estudos de postos quânticos, né, publicar artigos interessantes na literatura. Então, esse artigo aqui foi um artigo, um trabalho que foi realizado por uma aluna de mestrado, né, e foi Alice, né? Alice. Né? E aí tem mais um trabalho, que é o do Silvio, eu posso até mostrar aqui. Nós estamos finalizando esse trabalho para publicar. E que a solução, o problema também envolve solução da equação do Schrödinger, que o Silvio fez no mestrado. Né? Esse trabalho dele está terminando. Já falta só escrever aqui a conclusão, né? Mas está praticamente escrito esse trabalho do Silvio. E é esse em fios quânticos, né? Esses fios quânticos, core shell, ele tem essa natureza, olha. E se você olha ao longo de Rho, né, ele tem esse comportamento aqui que parece um poço quântico. Tá? A única diferença desse problema que o Silvio resolveu para o problema que ele vai mostrar hoje é que o laplaciano que ele resolve aqui não vai estar em coordenada cartesiana, vai estar em coordenadas cilíndricas. Então, é a única diferença, né? E aí ele resolve a equação de Schrödinger usando um Hamiltoniano que contém 2 termos de energia cinética. Ele está calculando as propriedades eletrônicas de 2 partículas, uma partícula que chama elétron e outra partícula que chama buraco. Então, a equação de Schrödinger dele vai ter um termo de operador de energia cinética para o elétron, um termo de energia cinética para o buraco, um termo que representa o potencial que confina o elétron, essa linha em azul aqui, né? Um termo que representa a energia que confina o buraco, que é essa linha aqui em azul também, esse potencial em azul. E um termo que representa a interação do elétron com o buraco, que você tem uma interação coulombiana. São 2 partículas com cargas opostas e que interagem usando as leis de Coulomb, né? E esse termo aqui nada mais é do que a lei de Coulomb sendo aplicada para levar em consideração a atração entre essas partículas. Então, o Hamiltoniano, né, do sistema tem esses termos. E, bom, vocês conseguem entender o que é esses termos, porque a gente já falou o que é Hamiltoniano, como é que escreve o Hamiltoniano. Né? E aí ele resolve esse Hamiltoniano usando coordenadas cilíndricas. Então, o conteúdo, né, da aula de hoje tem ainda importância e dá para publicar artigos interessantes e fazer teses de doutorado. Então é isso, Silvio. Agora a aula é contigo. Obrigado, professor. Uma boa analogia, né? Então, é o seguinte, vamos lá. Motivação. Uma motivação, exatamente.
Vou compartilhar novamente a tela aqui com vocês. Então, aqui nós temos, né, a definição, né, de um poço quadrado finito. Então, nós vamos ter uma partícula aqui, né, e aí nós vamos ter duas situações para a energia dessa partícula, uma para um caso onde a energia ela é menor que zero, e uma para um caso onde a energia ela é maior do que zero. Tá? Então, nós dividimos esse poço novamente aqui, para estudarmos, em duas regiões, em três regiões. Tá? Uma região aqui para x menor que menos a, uma região interna, onde a partícula vai estar entre menos a e a, e também uma outra região para x maior que a. Tá? Três regiões. E a cara desse potencial vai estar descrita dessa forma, de acordo com essas regiões aí. Tá? Nós vamos ter que esse potencial, né, a cara desse potencial vai seguir com essas condições aqui. Né? Vai ser zero se x for menor que menos a, né? Vai ser menos V0 se o x estiver entre menos a e a, certo? Então ele vai estar confinado dentro do poço aí. E vai ser zero se x for maior que a. Então essa é a cara do nosso potencial. E vai seguir esses termos aí, essas condições. E aí nós vamos analisar as situações onde temos um potencial onde a partícula está confinada com energia menor que zero e com a energia maior que zero. Tá? Então, o primeiro caso, nós vamos começar para um caso onde a energia ela é menor que zero. Tá? E aí, o que nós temos aqui? Primeiro caso, nós temos a região 1. A região 1, nós temos que a partícula, né, ela vai estar confinada dentro do poço, né, mas a região 1 nós consideramos que o x ele é menor que menos a. Né? Então, ele vem de menos infinito, né, e vai de menos infinito, de a até menos infinito. Então, a equação que descreve essa região aí é a equação de Schrödinger. Né? Então, nós já utilizamos ela nos outros problemas, né? Então vai ser a mesma equação. Tá? Menos h cortado quadrado sobre 2m, derivada segunda em relação a x, né? Da função de onda nessa região. Vou chamar de U de 1. Tá? Então, note que para essa região aí, o potencial ele é nulo. Né? Então, para a região x menor que a, menos a, né? O potencial ele é igual a zero. Então, nós temos aqui que V de x vai ser igual a zero. Então, o potencial que estava aqui vai ser igual a zero, então vai sobrar só esse termo da energia cinética igual a energia total. Né? Então, U de U de x. Tá? Para a região 2, nós temos o seguinte, que na região 2, essa partícula ela vai estar entre menos A e A. Né? E o potencial, nesse caso aí, vai ser igual a menos V0. Né? Então, a equação de Schrödinger que vai descrever essa situação vai ser essa daqui, menos h cortado quadrado sobre 2m. O tamanho da letra tá bom aí para vocês? Tá de boa. Beleza, então. Para mim tá legal. Então, nós temos o termo da energia cinética, né? Então, nós temos aí função de onda na região 2, mais o termo do potencial aqui, né? Como o potencial aqui está menos V0, então vai ter aqui menos V0 na função de onda na região 2, igual, né, a energia aqui vezes a função de onda na região 2. Certo? Então tá aí. Bom, então nós vamos escrever também essa equação de onda aqui para a região 3. Então nós temos que na região 3 o x vai estar maior do que a, né? E o potencial vai valer igual a zero aí nesse caso, certo? Então a equação da região 3 vai ser similar à equação de onda na região 1, né? Porque o potencial ele é nulo. Então vou só reescrever aqui, né? Claro que a função de onda vai ser, né, vai mudar aqui, vai ser 3, né? Igual aí. Certo.
Então tá aí, pessoal. Uma pergunta para os alunos. Baseado na sua equação 1 aí, as energias dos estados ligados vão ser positiva ou negativa? E aí volto a fazer a pergunta que eu fiz lá no Zap. A energia de uma partícula pode ser negativa? Pode. Responde aí, Temerson, como que vai ser nessa situação? Eu acho que vai ser negativa. Tem que justificar. Volta lá no desenho, rapidinho. Tá aí, ó. E menor que zero, só que maior que o potencial. Exatamente. Então, a energia ela pode sim ser negativa, o que ela não pode é ter valor menor do que o menor valor do potencial. Então, nesse caso aí, um exemplo de que você tem um potencial negativo, né? Então, os estados ligados dentro do poço serão estados de energia negativa. Certo. Então tá. E aí, nós faremos aquela manipulação lá, onde esse termo aqui que está multiplicando essa derivada segunda aqui, né, vai passar para outro termo, justamente para a gente poder escrever esses números de ondas aqui, né? Então vamos escrever em termos de K, né, encontrar esses valores aí para poder encontrar a solução para essa equação. Então nós temos que a derivada, essa equação vai ser reescrita assim: derivada segunda em relação a x de 1 de x, né, vai ser igual a menos 2me sobre h cortado ao quadrado u de 1 de x. Tá? Isso vai ser válido também para essa daqui, dessa região. Nós vamos ter dx quadrado, u de 2x. Só que nesse caso aqui, o potencial está negativo, vai para o outro lado positivo, então vai somar com essa energia aqui. Né? Então, e esse termo negativo vai deixar isso aqui negativo. Então vai ficar menos 2mi mais v0 sobre h cortado quadrado. Isso aí vai ser, vezes a função de onda, né? Então tá aí. Então, esse termo aqui, né, ele vai ser chamado de k quadrado. Então nós vamos ter aqui um menos 2me sobre h cortado quadrado, tá? E esse termo aqui nós vamos chamar de L quadrado, tá? Então, justamente para poder escrever as soluções gerais aí, tá? Então nós temos 2m e mais v0 h cortado quadrado. Tá? Bom, a outra equação ela é similar, né? Eu vou falar que ela é similar, então eu vou reescrever de acordo com essa daqui, né? Então ela vai ter essa cara aqui. Então esse k quadrado aqui vai ser o mesmo que esse. Então eu vou só reescrever ele aqui, tá? Vai ser menos 2me sobre h cortado quadrado. Tá? Então é o seguinte, nós temos agora que essas equações elas vão ser reescritas, né, em termos desse k quadrado aí. Então nós temos dx quadrado, u de 1 de x, né? Isso aí vai ser igual a um k quadrado u de 1 de x. Certo? Essa daqui também vai ser escrita dessa forma também. Então vai ficar dx quadrado, ddx quadrado, né? U na região 2 de x igual a menos L quadrado de U2 de x, certo? E aí, para essa região aqui também nós temos a mesma coisa. D quadrado, dx quadrado, 3 igual a k quadrado, 3 de x. Pronto. Então aqui nós conseguimos
encontrar uma solução para a região 1, né, dessa equação diferencial aí, para a região 2 e para a região 3. Na região 1, nós vamos ter essa solução geral, A vezes menos kx mais B e kx. Tá? Na região 2, nós vamos colocar uma solução em termos de seno e cosseno, né, para facilitar o nosso cálculo. Senhor? Desce um pouquinho aí, tem que explicar algumas coisas importantes. Aí não, do jeito que está aí. Na equação 3, você colocou menos 2ME. Isso. Esse termo é positivo ou é negativo? Esse termo aqui é negativo mesmo, professor. Certo, mas, aí? Mas a energia, você está considerando energia menor ou maior do que o V0? Menor. Menor, então significa que esse E é negativo, né? Exatamente. Então isso tem que ser observado, tá? Então o E aí é negativo. Aqui também ele é negativo também. Exatamente. Tem que ser, porque se não fosse a exponencial seria imaginária e não decrescente. Exatamente. Então, você falou, chegou no ponto que eu ia falar. Então significa dizer que a solução para a equação aí, onde tem K, ele vai ser uma exponencial que vai decair com o tempo. Sim. Enquanto que a equação aí com o valor da equação 4, né, a equação diferencial acima, aí sim você vai ter uma equação cuja a solução é uma exponencial com argumento imaginário. Certo. Então, você dá para ver aí que a solução da equação do meio aí é uma solução oscilatória, enquanto que as das extremidades são soluções que vão decair com o tempo. Entendeu? Sim. Então, isso tem que estar bem claro para quem estuda esse problema. Certo. Então tá, né, nessa região 2 aqui, nós vamos colocar a solução como CC e seno de LX, tá, mais B cosseno de LX. Certo? E na região 3 nós vamos ter a mesma solução para a região 1, né, devido ao K aqui ser o mesmo. Então, para a região 3 nós vamos ter F de menos kx mais g de e kx. Tá? Então, essas são as soluções para a equação diferencial aqui nessas regiões. Tá? Então, o próximo passo é a gente aplicar as condições de contorno, né? E aí determinar o valor desse coeficiente, dessas constantes aqui, para poder entender. Mas antes disso, nós vamos verificar que alguns valores aí nessas soluções aí, quando x tende a menos infinito e quando x tende a mais infinito, nas regiões 1 e 3, né, as soluções se reduzem. Né? Então, vamos lá na equação, na região 1, na solução da equação 1 aqui, quando x tende a menos infinito, né, esse termo aqui ele diverge, ele vai divergir. Né? Então, nós vamos utilizar apenas a solução dessa parte aqui, B, E na kx. Assim como nessa parte aqui, quando x tende a mais infinito, né, esse termo aqui diverge. Né? Então, as soluções elas vão ser reescritas para essas duas regiões, como sendo, na região 1 aqui, B e kx, e F e A menos kx. Certo. Então, tá aí. Então, nós temos as soluções para a equação, para a região 1, para a região 2 e 3, tá? Então, o próximo passo é impor as condições nos pontos, né, onde as funções e as derivadas têm que ser contínuas nesses pontos, x menos a e x igual a. Tá? Mas primeiro a gente vai considerar o seguinte, nós temos um potencial simétrico, né? Então, como esse potencial possui simetria, esse potencial ele é uma função par. Né? Então, as soluções para esse problema aí vão se resumir, na verdade, esse problema vai ter funções ímpares e pares, né? Então, nós vamos ter essa região aqui,
onde elas podem ser descritas através de soluções ímpares, né, para essas funções. E aqui nessa região aqui para x maior que a, né, nós vamos ter soluções descritas através de funções pares, né? Então, quando a gente for aplicar as condições de contorno, eu optei, na verdade, para simplificar esse procedimento aqui, por utilizar as soluções das funções pares, tá? Por conta dessa simetria, porque quando a gente resolve esse lado aqui, devido à simetria, os resultados também vão ser iguais para esse outro lado, né? Então, para soluções pares, nós vamos ter nessa região aqui a função de onda na região 2 e também as funções de onda na região 3. Como é que fica isso aí? Nós teríamos aqui na solução um termo seno e cosseno, né? Seno eu sei que é uma função ímpar. Então, o que resta é o termo do cosseno, que é uma função par. Certo? Para a região 3, nós temos f e a menos kx. Mesmo assim, né, então, como eu vou fazer só essa parte aqui, eu vou deixar para vocês fazerem essa outra etapa aqui, né, que é utilizando as soluções ímpares. E aí, nós temos que a função de onda que vai descrever essa parte que vai ser a relação da função de onda na região 2 e também a função de onda na região 1. Né? Então, na região 1, nós temos b elevado a kx. E na região 2, o termo seno é uma função ímpar, então ele vai descrever muito bem essa parte aqui, então vai ter um c de seno de Lx aí. Tá? Então, nós vamos aplicar, nós reduzimos, né, as soluções aqui, em termos de soluções pares e ímpares, e aí nós vamos aplicar as condições de contorno nessas equações 11 e 12 aqui. Tá? E as condições de contorno, né, diz que nós devemos ter um ponto de singularidade entre essas duas funções aí, e aí nós vamos ter que considerar que elas devem ser contínuas no ponto x igual a e no ponto x igual, nesse caso, na verdade só no ponto x igual a, porque nós estamos pegando só essa parte aqui dentro do poço. E aí, como é que vai ficar isso aqui? Então nós temos que, na região, a função de onda da região 2 vai ter que ser igual à função de onda na região 3, no ponto x igual a. Então, eu vou reescrever ela aqui, d cosseno de Lx, só que agora vai ser LA, tem que ser igual a um f de E a menos kx, só que agora é A. Tá? Então, essa é a equação, né, que descreve essa condição de contorno aí. E aí nós temos também que a derivada, nesse ponto x igual a tem que ser igual para as duas funções. Então, a derivada do cosseno é menos a derivada do argumento do cosseno vezes a derivada do cosseno, que vai ser menos L d seno de L, tá? Igual a derivada da exponencial aqui, menos K F menos Ka. Tá? Só que aí, né, nós aplicamos a derivada e depois aplicamos a condição de contorno. E aí, esse termo negativo aqui, né, ele vai ser simplificado, então fica d seno de LA igual a KF e a menos K. Tá? Então tá aí. Então nós temos a equação 15 e 16. O próximo passo para a gente fazer é vamos dividir essa equação 16 pela essa equação 15 aqui. Tá? Então ela vai ficar dessa forma. Vai ficar assim. A equação 15, ela depende de d cosseno de LA. Né? E a equação, continuando aqui, nós vamos ter f e a menos KA. Tá? E aí nós vamos dividir pela equação, na verdade, nós temos aqui... Estou fazendo errado, hein, pessoal? É a equação 16 pela equação 15, né? Então vai ser L d seno de LA vezes KF de menos
K dividido pela equação 15. A equação 15 é D cosseno de LA, né, igual a F de E a menos K. Certo? Então, aqui nós podemos simplificar alguns valores, né? Essas constantes, e esse termo aqui cancela. Então, vai ficar assim, seno sobre cosseno é uma tangente, né? Então, nós temos tangente de LA, né, vezes um L aqui, igual a K, né? Isolando esse L, nós vamos passar isolando essa tangente aí, nós vamos ter tangente de LA igual a K sobre L, tá? E aí nós vamos reescrever esse valor aqui, essa equação, em outra, vamos mudar a variável dela. Então, nós vamos chamar esse LA aqui, ó, Z igual a LA. Tá? Nós vamos reescrever isso aqui. Então, eu vou fazer algum procedimento aqui para reescrever esses termos aqui em termos de Z também. Mas aí a gente precisa lembrar que esse L aqui vai ser igual a menos 2ME, E mais B0 sobre H cortado quadrado. Tá? Então, esse L, né, o L que nós temos aqui, né? Então, o L vai ser escrito como raiz... Deixa eu ver aqui como é que eu fiz aqui. Não, na verdade, eu não considerei o menos, né? Considerei o positivo. Então, esse L vai ser escrito como raiz de 2M e mais V0. Tá? Isso dividido por H cortado. Certo? Então, como o L depende da energia, nós vamos considerar a energia aqui nesse ponto aí, só para a gente... Isso aí, Silvio, não tem não? Porque como não. O E é negativo, o E mais V0 não dá negativo? Tem que ter um menos, mas eu considerei lá no início. Tá certo. É porque o V0 vai ser maior do que E. Tá, tudo bem. Beleza. Eu considerei também, eu chamei ele chamei o L de positivo mesmo. Professor. Tá, tudo bem, tá certo. Não, é verdade. O V0 é maior do que E. Tá. Então a gente vai fazer um procedimento, vamos chamar esse E de igual a zero aqui, né? Vamos fazer esse E igual a zero, e aí vamos reduzir essa equação aqui em termos de L0. Né? Considerando E igual a zero, essa equação fica 2M V0 sobre H cortado. Tá? Então, como o Z ele depende de L, então nós vamos ter um termo, se temos L0 aqui, nós vamos ter um termo L0 aqui. Então, L0 vezes A. Tá? E eu substituo essa equação 19 aqui. Então, substituindo, nós vamos ter raiz de 2M V0 sobre H cortado quadrado, né, vezes 1A. Né? Então, eu vou colocar esse A dentro dessa raiz para facilitar nosso cálculo aqui. Sobre H cortado quadrado. Tá aí. Então, nós temos Z0, né? E temos o Z agora. O próximo passo é a gente fazer essa operação aqui, K quadrado mais L quadrado. Tá? Então, por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou mudando uma variável, essa variável aqui, né, dessa equação 17. E aí nós vamos encontrar uma equação que vai descrever muito bem esse sistema aí. K quadrado mais L quadrado, lembrando que o K quadrado vai ser, então vou colocar aqui, K quadrado mais L quadrado. O K quadrado eu chamei de 2M e sobre H cortado quadrado. Enquanto que o L quadrado eu chamei de mais 2M e mais V0. Isso tudo dividido por H cortado. Então, note que esse termo aqui está simplificando com o termo relacionado à energia aqui, né? Então, se eu abrir expandir essa parte aqui, né, fazer distributiva, na verdade, eu vou eliminar, vai ser eliminado esse termo, vai ficar só o termo que tem o potencial. Então, isso aí vai se resumir L ao quadrado, isso aqui vai ficar assim, 2ME sobre H cortado quadrado, mais 2 vezes ME sobre H cortado quadrado, mais 2 vezes ME V0. Né? Então,
esse termo aqui ele vai se anular, né? Então vai ficar só k quadrado mais L quadrado igual a 2mv0 sobre h cortado. Tá? Vou isolar esse k quadrado aqui, e aí vai ficar assim, 2m v0 sobre h cortado menos o L quadrado. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar esse termo aqui por a quadrado, e esse termo aqui também por a quadrado. Então isso aqui vai ficar k ao quadrado, né? Igual a esse termo aqui vezes vezes o a quadrado, fica 2mv0 a quadrado dividido h cortado ao quadrado. E esse aqui vai ficar L, né, a ao quadrado. Tá? Então, ó, se vocês forem analisar, esse termo aqui é igual a um termo de Z0, né? Lógico que o Z0 ele vai ser igual a, nós definimos lá em cima, igual a 2mv0 a quadrado dividido por h cortado quadrado. Então, se eu aplico o quadrado dos dois lados, então vai ficar Z0 quadrado vezes igual, né, a 2 vezes mv0 a quadrado dividido por h cortado quadrado. Tá? E o Z0? E o Z, na verdade? O Z ele é igual a LA. Certo? Então, se eu substituir esses valores, né, nessa equação aqui em cima, nós vamos ter o seguinte, que o k quadrado, né, o k eu já vou aplicar uma raiz aqui dentro, né? Então aqui vai ficar k raiz de, vai ficar mais ou menos assim, raiz de, esse termo aqui nada mais é do que um z0 quadrado, então fica aqui z0 quadrado, né, menos, esse termo aqui é o z, e o z vai ficar ao quadrado aqui, então vai ficar z quadrado. E aí eu passo dividindo esse a e eu encontro o valor de k. Então, eu vou ter z0 quadrado menos z quadrado dividido por a. Tá? E aí eu posso substituir agora o k em termos de z, né? Z e z0, né, no caso. E aí eu vou substituir ele aqui nessa equação. Eu sei que aqui, agora eu mudei a variável, né? Então vai ficar tangente de z. Isso igual a esse termo aqui em termos de z agora, tá? Então, vamos reescrever isso aí em termos de z e z0 agora. Então, a tangente lá, né, a tangente daquela equação 17 vai ficar tangente de z igual a KL, certo? Como eu sei quem é K, eu vou substituir aqui. Tangente de z igual a raiz de z0 quadrado menos z. Certo? E essa raiz está dividido por A. Então, nós temos o L e o A aqui, novamente. Note que esse L vezes A é o próprio Z. Então, tangente de Z vai ser igual a raiz de Z0 quadrado menos Z dividido por Z. E aí, fazendo reescrevendo aqui, né, reorganizando esses termos aqui, nós chegamos que tangente de Z, a equação 21 já era para estar bem aqui, eu acho que estou poupando espaço. Tangente de Z vai ser igual a, vou colocar ele aqui dentro, né? Vai ficar raiz de Z0 ao quadrado menos Z0 ao quadrado sobre Z quadrado. O que nos permite dizer que tangente de Z vai ser escrito como um termo de Z0 sobre Z ao quadrado menos 1. Então, nós chegamos aqui em uma equação transcendental. Tá? Equação 21. Essa equação transcendental ela é uma equação não linear, né, que não apresentam soluções algébricas
né? E aí nós temos que recorrer a um método de soluções numéricas para resolver essa equação aqui, tá? Então, essa equação aí, ela pode ser plotada, né? Silvio, por que ela Sim. não representa a solução algébrica? Porque a gente não consegue reescrever esse termo aqui. Deixa eu ver aqui quando eu tenho aqui. Peraí, professor, eu tive que pesquisar isso aí. Você não consegue isolar o Z. Você tem Isso, exatamente. Mas você não consegue isolar o Z. Por isso que ela chama transcendental. Pronto. Né? Você tem uma tangente de Z igual lá uma função inversa de Z. Né? Então, Exato. você nunca vai conseguir isolar. Então, é uma equação transcendental. E aí existem métodos para você obter soluções para essas equações transcendentais. É isso que você vai falar, né? Isso. Então, o método é um método numérico, né? E aí, nós resolver esse problema teria que ser recorrer a soluções numéricas, né? E aí, mas a gente consegue plotar um gráfico para estimar como é que vai ser o comportamento dessa equação transcendental. Então, nós temos aqui uma curva que representa essa equação, né? essa curva preta aqui, e aqui nós temos a curva da tangente, né? E aí a gente pode observar alguns pontos aqui. Ô, Silvio. Senhor. Precisa ser cálculo numérico? Para resolver isso aqui? Na verdade, é só plotar a tangente de Z, né? Você pode usar o Desmos lá, plotar a tangente de Z. Eu tentei plotar no Wolfram Code, acho. Já usei isso aí? Qualquer programa que plota função, né? Você vai plotar as duas funções e vai ver onde é que elas interceptam. Isso, então nós podemos verificar, né, que tem algumas intersecções aqui. E aí essas intersecções é que vai dar o nosso entendimento das coisas. Primeiramente, nós vamos considerar aqui, quando o poço ele é largo e profundo, Então, senhor, desculpa estar lhe parando aí todo momento, mas porque tudo tem que ser bem detalhado essa solução aí, tá? Sim, sim. Você tem uma equação transcendental, quer calcular o valor de Z, mas só que não tem solução algébrica. Uhum. Né? Você não consegue isolar o Z nessa equação. Então, certo. O que você fez? Plotou. Essa curva vermelha representa o quê? A tangente de Z. Então, você plota a tangente de Z, tem essa curva vermelha, né? Sim. Então, funções... né? São soluções aí para a tangente de Z. E aí, se você plota o lado esquerdo da função, né? O lado direito, desculpa, que é a raiz quadrada de Z, 0 sobre Z ao quadrado menos 1. Se você plota essa função, você tem o que aí? A curva preta, né? Sim, a curva preta. Então, você plotou os dois lados da equação 21. O lado esquerdo é a tangente de Z, a curva vermelha, e o lado direito, né, que exatamente. é a raiz quadrada, é a curva preta. E aí você está analisando onde essas curvas elas se intersectam. Exatamente. E essas intersecções, elas representam o quê? Elas representam estados ligados, né? Ou seja, as soluções para o poço quântico finito. Deixa eu voltar aqui. Eu ia mostrar agora, professor, que eu fiz ontem isso aqui no Wolfram Cloud, né? E aí eu ia mostrar conforme eu ia aumentando ou diminuindo esse Z0 aqui, essas curvas... Desculpa atrapalhar, Silvio. Faz do jeito que você programou, tá? Faz do jeito que você programou. É só atrapalhei porque você tem que estar... Não, tudo bem. Para o aluno o que é uma equação transcendental e como que é o método para obter a solução dela. Beleza. Tá, então vamos dar continuidade aqui. Então, percebam que nós temos essas curvas aqui, que é da equação do lado esquerdo, né? A tangente de Z, e essa curva preta aqui é a equação, né, do lado direito. E aí nós podemos interpretar o que acontece quando temos um poço largo e profundo. O que acontece? Se Z for muito grande, essas intersecções aí ocorrem um pouco mais abaixo de Zn. O que significa Zn? Zn múltiplos de π sobre 2, né? Então, ó, se Z for muito grande, esse Z aqui for muito grande, essas curvas vão meio que acontecer dessa forma aqui, ó. Essas intersecções iriam, na verdade, como o meu gráfico não está muito bem feito, né? Essas intersecções iam acontecer mais ou menos aqui, ó, nos múltiplos de π sobre 2, tá?
essas intersecções, essa curva, na verdade, teria que estar mais ou menos para cá, certo? E aí nós conseguimos observar que esses múltiplos de π sobre 2, né, tem n igual a números ímpares, né? Então aqui nós temos meio de π sobre 2, 3π sobre 2 e 5π sobre 2, né? E com isso nós conseguimos determinar também, né, através dessa comparação aí, nós conseguimos determinar a energia. Como é que a gente vai fazer? Vamos primeiro lembrar quem é L, né? L é raiz de, vamos colocar aqui, raiz de 2m e mais v0 sobre h cortado ao quadrado. E aí nós vamos reescrever isso aqui como sendo L, só que aqui não é H, LH cortado igual a raiz de 2m e mais v0. Tá? Aplico o quadrado aqui desses dois lados, né? E aí nós temos L quadrado, H cortado ao quadrado, igual a raiz cortada aqui com esse quadrado, né? Então fica 2m e mais v0. Certo? Bom, então, eu posso isolar essas energias aqui e fica dessa forma. Então, vai ficar E, vou apagar essa equação 22 aqui, E mais V0 igual a L quadrado, H cortado ao quadrado, dividido por 2M. Né? Então, note que já está aparecendo um termo similar à equação da energia, aquelas energias que a gente determinou lá no poço infinito, né? Então, esse L aqui, ó, lembre que ele foi escrito em termos de Z. Então, Z é igual a LA. Né? Então, L é igual a Z sobre A. Como Z, nesse caso aqui, ele é múltiplos de π, né? Então nós vamos reescrever esse termo aqui. Então, nós vamos ter que L vai ser igual a nπ sobre 2A. Se eu substituir esse valor aqui, nessa equação, nós vamos ter essa... Vou colocar bem aqui assim. Nós vamos ter a energia mais o potencial igual a n quadrado, π quadrado, h cortado ao quadrado, sobre 2m, duas vezes a largura. Né? No caso, duas vezes a ao quadrado. Essa aí, 2a, na verdade, é a largura do poço. Tá? Do nosso caso aqui. Então, esse termo aqui é justamente a energia. Né? E aí nós podemos verificar que essa energia é energia, na verdade, para o estado que significa energia dos estados ligados. E é o seguinte, o que a gente pode observar? Que quando esse potencial V0 aqui tende ao infinito, esse poço quadrado finito ele vai para um sistema considerado um poço infinito. Então, recai a nossa equação lá, né, para calcular as energias. Então, aqui vai ter um EN aqui. Né? Então, para qualquer valor de V finito, existe apenas um número infinito de estados ligados, que é representado para esse gráfico aqui. Né? Professor, não sei se ficou bem claro não, porque eu tive um pouquinho de dificuldade mesmo para assimilar muitas coisas aqui, mas vou tentar lembrar também. Ficou claro. Ficou claro aí, pessoal? Como eu cheguei nessa equação, nessa expressão e comparei ele com essas intersecções aqui, nesse gráfico aqui dessa equação transcendental. Nota o seguinte, o que é 2A aí 2A é justamente a largura do poço, né, professor? O meu poço ele está descrito dessa forma, que vai de menos A, aí a origem aqui é 0, né, até A. Então a largura do poço aqui vai ser justamente 2A. Significa dizer que a energia depende do quê? Da largura do poço, né? Dessa largura do poço aí. Quanto mais poço, menor vai ser a energia, né? Então, como é que a gente pode falar em relação aos estados ligados no poço, como é que eles se comportam, né? Quando você faz um poço estreito ou faz um poço largo, como é que vai se comportar esses estados?
esses estados vão assumir soluções discretas, né? Então, um gráfico que você pode pedir para os alunos fazerem aí é o gráfico da energia dentro do poço, do estado fundamental e os estados excitados, né? Em função da largura do poço. Uhum. Como é que ficaria esse gráfico? Dos estados, né? Fala. Ou da energia. Sim. Ele cai com 1 sobre A quadrado. Oi? Ele cai com 1 sobre A quadrado. Mas como é que fica você plotar no mesmo gráfico o estado fundamental, o primeiro estado excitado, o segundo estado excitado? Vamos supor o seguinte, ó, vamos colocar aí uma largura que varia aí de 50 a 200. Uhum. Como é que vai ficar esses estados? Isso é para os alunos fazerem, Silvio. Como é que fica a função de onda? Você falou das funções de onda? Não falei não da função de onda. Só falei só no poço infinito, né, no caso. Certo, mas como é que fica a função de onda aí nesse sistema? Você vai falar? Acredito que... Não, acho que não. Eu não preparei essa parte não, professor. Não? Então sobe lá. Vamos resolver com função de onda. Tá. Exatamente. Não... Você calculou os níveis de energia de um poço quântico. Legal, é extremamente importante. Mas não é a solução completa. A solução completa você tem que resolver a equação de Schrödinger, né, e obter a função de onda para cada estado. Sim. Você calculou a energia. A função de onda, como é que fica? Sobe lá que você descreveu quais são as soluções. Para voltar? Ah, tá. De acordo com as soluções, né? Vamos lá. Pronto, tá aí as soluções. Ó. Você tem que fazer, impor a condição de contorno e calcular as constantes B, F. No caso, seria esse daqui, né? Exatamente. Que eu estou usando Esse menino dá um orgulho de ver ele fazer as coisas. Olha aí o Daniel. Isso aí, Cadê? Daniel. Plotou um gráfico aí na... Deixa eu ver. Tá no chat, é? chat. Exatamente esse é o comportamento. À medida que você aumenta a largura do poço, um número maior de estados vai cabendo dentro do poço, e esses estados eles vão ficar mais próximos um do outro à medida que o poço aumenta. Se o poço diminui, você vai ter um número menor de estados, é o que está mostrando o resultado aí que o Daniel plotou aí no chat, tá? Deixa eu dar uma Então, à olhada medida aí. que a largura do poço diminui, ó, um número menor de estados vai caber dentro do poço, e esses estados dentro do poço vai estar mais espaçados. Não, tudo bem, Daniel. O importante é que você entender o comportamento desses estados com a largura do poço quântico. E esse resultado que você mostrou aí é o que dá esse comportamento. Isso. Então, muito bem. Clica aí, Silvio, no gráfico, vê se aparece aí para o pessoal ver o gráfico que o Daniel plotou. Mas todo mundo tem acesso ao chat, tá? O pessoal pode ver, mas quem for ver de forma assíncrona não vai entender o que eu estou falando. Bom, mas de qualquer forma, quando você resolve, né, problemas quânticos, não é só os níveis de energia que você está interessado em calcular. Tem que calcular as funções de onda. Exatamente. Né? E aí as funções de onda para esses sistemas você calcula usando o quê? As condições de contorno do problema. Você vai ter que definir aquelas constantes lá, vai ficar em termos de uma única constante, né? Apareceram várias constantes. E a solução e a função de onda vai ficar em termos de uma única constante que você vai calcular, né? E para saber qual o valor dessa constante, aí não tem outro caminho que não
você usar a condição de normalização da função. Não sei se vocês lembram quando eu mostrei o artigo que eu publiquei ano passado, tem um gráfico parecido com esse lá no meu artigo. Lembra disso, Daniel? Acho que sim. Acha que sim, tá certo. Explica esse comportamento aí, Silvio. Então aqui nós temos a largura do poço, né? E aí as funções de onda em função da largura do poço, né? Energia em função da largura do poço. Essa energia em função da largura do poço. Então, de acordo com a equação lá, as energias elas decaem em torno da largura do poço ao quadrado, né? Então nós percebemos como é que é o comportamento devido a esse aumento da largura do poço. Então, quanto mais largo é o poço, menor vai ser a energia, cai exponencialmente. Cai com o inverso do quadrado. Cai com o inverso do quadrado, exatamente. Então, essa primeira linha aí, o que significa? Volta lá, Silvio. Tá, deixa eu ver. Essa primeira linha aí, o que é? Da esquerda para a direita. Estado fundamental, primeiro estado, segundo, terceiro estado. Então, a linha preta é o estado fundamental, à esquerda. Para a direita, a linha verde é o primeiro estado excitado. A roxa, segundo estado excitado. E a preta, terceiro estado excitado. Então, note o seguinte. Se você pegar aí uma unidade igual a 2, por exemplo, né, que seria um poço com largura igual a 2. Então, a diferença de energia entre o estado fundamental e o estado excitado, o primeiro, ela vai decair essa diferença à medida que você aumenta a largura do poço. E como essa diferença cai, né, assim como do primeiro estado excitado para o segundo, do segundo para o terceiro, e como essa diferença vai caindo, à medida que você aumenta a largura do poço, o maior dos estados ficar ligado dentro do poço. Entenderam? Então, isso é importante. Então, para um poço largo, você tem um número grande de estados ligados dentro do poço, e para um poço estreito, você tem poucos estados ligados. Então, por exemplo, na unidade 1 aqui, você vai ter só um estado ligado, só a linha preta. Para o 2, você tem a linha preta e a linha verde. Você tem 2 estados ligados. Se você aumenta para 3, você vai ter 3 estados ligados, e assim sucessivamente. Ele plotou apenas 1, 2, 4 estados, mas ele podia plotar aí, sei lá, 10 estados, e vocês vão ver que esses 10 estados vão se aproximar um do outro à medida que a largura do poço aumenta. Se você aumentar indefinidamente essa largura do poço, você deixa de ter estados confinados e passa para o contínuo. E você vai para o espectro contínuo, que é a solução, que você tem para o poço quântico quando a energia da partícula é maior do que a altura do potencial. Você vai falar desse caso, Lúcio? Isso. Vamos falar um pouco sobre esse caso aí. Então, está compartilhado com vocês a tela inteira, né? Então, fica a tarefa para os alunos calcular as funções de onda? Sim. Então, mostra lá como é que faz. É só aplicar as condições de contorno, para calcular as constantes. A condição de contorno da função e da derivada primeira da função. Calcula as constantes, e obtém as soluções pares e ímpares da função. É verdade. E você vai fazer, quando você impõe as condições de contorno, você vai deixar as funções de onda em termos de uma única constante. Constante, isso mesmo. Você escolhe aí qual constante que você vai usar, tá? E aí, para calcular essa constante, o que você precisa fazer é normalizar a função de onda, integrar, dentro do limite aí em todo o espaço, Você vai integrar a função usando a condição de normalização. E aí nós temos agora, deixa eu ver aqui, no caso aqui de poços estreitos, o senhor falou, professor? Então, quando o poço é muito estreito, nós vamos ter apenas, que nem o senhor colocou lá, o senhor explicou a figura, quando o poço é muito estreito, nós vamos ter apenas um estado ligado.
Enquanto o Silvio resolve aí, Daniel, explica aí esse resultado seu. Mostra aí. Compartilha aí. Qual o resultado? Esse último que você colocou aí, n igual a 8. Ah, só isso, ó. Coloca o N quadrado aqui, ó. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64. Só botei a função lá e troquei o x por A. E M igual a 1, H igual a 1. Mas pode mudar também. Aí a energia em função do tamanho do poço. Só isso. Explica aí o comportamento. O que representa esse comportamento? Vixe, professor, ao vivo. Ao vivo. Significa que se o poço for, por exemplo, grande... Aliás, se o poço tende para infinito, né? No caso, não tem poço. Então, a energia é contínua e todos os estados são acessíveis, né? Diferente do caso em que, por exemplo, o tamanho do poço é 5. Então, só alguns estados. E cada linha representa a energia de cada estado. Bom, se você tem um poço estreito, só alguns estados vão estar acessíveis aí, como você mostrou aí no 5, né? São quantos estados que tem aí? Né? E à medida que você vai aumentando a largura, indo para o infinito, você vai para o contínuo e todos os estados vão estar muito próximos um do outro, de tal forma que você considera estados contínuos de energia, né? Que é o que o Silvio deve explicar agora, que ocorre quando a energia é maior do que o potencial de confinamento. Isso aqui no 50 já tá quase contínuo. Já pode falar que é contínuo. Então... Exato. Beleza, então é isso aí. Valeu. Muito bom. Bom, pessoal, voltei. Rapaz, tá difícil hoje. Vamos lá, então. Vou compartilhar aqui com vocês a tela novamente. Tá certo. Então, vamos lá, pessoal. Nós estudamos aquela hora lá, no início, né? Para um caso onde a energia é menor do que o potencial. A energia é menor que zero, na verdade. E aí nós temos agora a energia maior que zero, né? E aí, no caso aqui, o cálculo para encontrar as soluções, né, vão ser as mesmas. Então, eu poupei um pouco aqui desse espaço, né? E aí eu vou propor as soluções aqui. Tá? Então, para a região 1, a solução da equação de onda, né, vai ser essa função de onda aqui, é A igual a N kx mais B menos I kx. Aí, se for comparar lá em relação a aquelas outras soluções, né, aparecem os termos imaginários aqui, né? Então, é justamente devido àquele sinal lá, professor, que estava considerando lá na energia, né? Na região 2, nós temos também, novamente, a função de onda, a solução da equação, como em torno de senos e cossenos. Tá? Na região 3, temos o mesmo da região 1, né? Só que muda as constantes. E aí, para a região 3, nós vamos considerar que a onda incidente aqui, a onda que foi transmitida aqui, ela não vai sofrer nenhum um ponto de singularidade que faça com que essa onda seja refletida. Então, esse termo aqui, que está multiplicado por uma constante g, não vai fazer sentido a gente carregar ele. Então, a gente faz g igual a zero e usa a solução de onda na região 3 como f de e elevado a i kx, né? Tá? E aí, nós aplicamos as condições de contorno nos pontos x menos a e x igual a a, tá? Para esse caso aí, e encontramos algumas constantes. Eu fiz aqui, na verdade, essas condições de contorno no ponto x igual a a, né, e aí as funções de ondas nesses pontos aí devem ser, no ponto x igual a função de onda na região 1 tem que ser igual à função de onda na região 2. Nós encontramos essa condição aqui, né, para as duas funções de ondas. E as derivadas também devem ser contínuas nessa região aí, de x menor que a, na verdade. E aí nós encontramos essa equação 29 aqui. Tá? No ponto x igual a a, essas condições de contorno também devem ser válidas. Né? Então, essas funções devem ser contínuas nesse ponto.
Então, substituindo, nós encontramos essa equação 30, C seno de LA mais D cosseno de LA, e as derivadas também nesse ponto, de x igual a A. Tá? Nós temos isso aqui. E aí, com alguma álgebra, né, nós conseguimos encontrar, né, isolar algumas constantes e encontrar, né, a gente vai escolher uma constante em que a gente vai considerar fixa aí para a gente isolar. Né? E aí, nesse caso aqui, os valores das constantes foi encontrado aqui o B, né, em termos de F, e o F em termos do A. Tá? Então, essas são, né, através dessas condições de contorno aqui, nós encontramos, né, o coeficiente, a constante B e constante F. Tá? Usando o que nós sabemos sobre a transmissão, né, que é o fluxo de onda que é transmitida pelo fluxo de onda incidente, nós conseguimos encontrar essa solução aqui, né, essa equação aqui que descreve, né, que dá justamente o valor da transmissão, né, o quanto de onda que está sendo transmitida aqui. Tá? E aí nós podemos avaliar isso aqui um pouco. Né? E a reflexão, na verdade, vocês vão poder calcular usando, né, o quanto de onda que foi refletida pelo quanto de onda que foi incidida. E aí, fazendo uma manipulação aqui, multiplicando tudo e dividindo por módulo de f ao quadrado, nós podemos verificar que nós temos o B aqui, né, esse B, e temos o F, e temos também a transmissão. Né, ou seja, módulo de F sobre o módulo de A vai ser igual à transmissão. Então, aqui nós temos uma razão entre a onda incidente e a onda transmitida vezes a transmissão. Tá? Sobre essa equação aqui, ó, nós podemos observar que como o seno pode variar, né? Então, o seno ele vai sempre oscilar entre um valor e outro. Né? Então, quando esse argumento aqui for zero, né? Percebam que quando esse argumento aqui for zero, dá um resultado zero, na verdade. O argumento não, o valor desse seno aqui for zero, significa dizer que esse argumento aqui tem que ser um múltiplo de π. Né? E aí, se esse valor aqui for zero, todo esse lado aqui zero, então a transmissão é considerada uma transmissão total. Né? Deixa eu ver se eu fiz esse gráfico dessa equação aqui. Então, percebam que esse termo aqui dentro o termo, que é o argumento do seno, ele vai ser igual a um múltiplo de π. Né? E aí, a partir desse valor, nós conseguimos avaliar as energias para o caso onde nós temos um poço, né, e a energia da partícula é superior a esse poço. É maior que zero. Nessa parte da energia menor na verdade, a energia maior do que a altura do poço, né, nós vamos verificar o seguinte, que nós vamos ter as soluções, né, as soluções para a equação para cada região, né, e aí nós vamos aplicar as condições de contorno para obter as constantes. Essas constantes, eu obtive aqui, eu vou só colocar aqui para vocês, né, é o B, vai ser esse B aqui, em termos de F, e o F em termos de A. Tá? Com base nisso, nós conseguimos calcular a transmissão, usando esse módulo, né, desse fluxo de transmissão aqui, ao quadrado, dividido pelo módulo da onda incidente. Tá? E aí nós obtemos essa equação aqui, que é a da transmissão. Então, note que a transmissão ela vai ter um valor aqui, que é 1, mais esse termo aqui, né, que depende desse seno. E esse seno tem um argumento aqui. E como é um valor de seno, esse valor aqui pode ser zero, né, ou não. Né? E quando esse valor aqui, desse seno aqui, for igual a zero, significa dizer que esse argumento aqui vai ser zero. E aí, com base nisso, nós podemos plotar um gráfico aqui da transmissão em função da energia. Né? A gente pode notar essa onda aqui. Ó. Okay? Então é o seguinte, quando o argumento for zero, significa dizer que o seno vai ser zero quando aquele argumento for múltiplo de π. Então nós temos esse caso aqui específico. Né? Então, para t igual a 1, nós vamos ter que o argumento do seno, que é isso aqui, né, vai ser múltiplo de π, onde esse n aqui vai ser um número inteiro. Né? E com base nisso nós obtemos as energias, né, para esse caso, né, que vai ser a mesma energia que a gente obteve lá para a energia
menor do que a altura do poço. Bom, então aqui nós conseguimos plotar a energia, a transmissão, né, em termos da energia. E o que a gente pode anotar? Podemos notar que em alguns pontos, né, dessa oscilação aqui, dessa onda, nós temos uns picos de energia. E esses picos de energia representam cada ponto aqui, né, nós temos uma probabilidade de transmissão total, né? E em cada pico nós temos uma energia, e essas energias são discretizadas, ou seja, nesse primeiro pico aqui nós temos energia no primeiro estado, no estado fundamental, energias no segundo estado, no primeiro estado excitado, energia no segundo estado excitado e assim por diante. Tá? Então, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Basicamente isso. Bom, esse resultado mostra o seguinte: se você tem uma onda propagando, né, com energia maior que o valor do potencial, na hora que ela encontra a região do poço ali, a princípio, do ponto de vista clássico, essa função ela não deveria sofrer efeitos desse potencial, já que a energia dela é maior do que o potencial, né? Mas Sim. do ponto de vista quântico, o que está mostrando aí, que essa onda ela é refletida, né? Que essa onda ela é refletida. O que significa dizer que mesmo tendo energia maior do que a altura do potencial, você tem probabilidade diferente de zero de ser transmitido, é isso? Sim. Ser refletido. Basta você plotar o coeficiente de reflexão, né? Você plotou aí a transmissão, como é que ficaria a reflexão aí, Silvio? Você conseguiria plotar aí em azul? Não. Deixa eu... É só pegar T, essa linha verde, pegar 1 menos essa linha verde. Fazer como? 1 menos essa linha verde aí. Né? Como é que ficaria? Menos essa aqui? Ficaria mais ou menos assim? É 1 menos essa linha verde. Peraí. No ponto onde ela toca lá no 1, aqui tem que ser 0. Não, tem que ser 0. No ponto onde ela toca no 1, tem que ser 0. Ah, tá, entendi. Aqui assim, né? Ah, tá, peraí. Seria, na verdade, um espelho, né? Sim, né? Aí faria isso aqui. Seria isso, professor? Exatamente. Isso daria a reflexão da função pelo potencial. Isso aí. Pode colocar um R aí nessa linha azul. Eita, pio. Gravando tudo aqui. Dá um Ctrl Z. Aí. Aqui nós temos um R de reflexão e aqui transmissão. Então é isso. Beleza, então. Então, beleza, pessoal. Essa foi a aula de hoje, né? Do novo normal, né? Com problemas técnicos acontecem, mas a aula foi boa. Parabéns, Silvio. Obrigado, professor. Tive um pouco de dificuldade, porque eu tive um pouco tempo, na verdade, dessa vez, para produzir um. Entendeu? Então eu tive pouco tempo dessa vez aí. Tá. Mas. Tá de boa, Silvio. Foi boa a aula. Tá, obrigado. Obrigado também a participação do Daniel, plotando os gráficos aí. Foi importante para visualizar aí o comportamento de estados ligados no poço. Espero que vocês tenham compreendido. E uma aplicação aí, eu acho que eu mostrei lá, mas uma aplicação direta para esse sistema que o Silvio mostrou. Não sei se vocês já ouviram falar, lasers de poços de estado sólido. Lá na física tem um laser de estado sólido, lá no laboratório de Raman, espectroscopia Raman. E um laser de estado sólido nada mais é do que um laser feito por semicondutores que formam poços quânticos.
né? E esses postos quânticos, a emissão da luz, né, por esses postos quânticos, ela depende muito desses estados ligados aí. Tá? Dúvidas? Não tendo dúvida, bom final de semana. Ficam em paz e em segurança. Beleza, digo mesmo pra você. Bom fim de semana.